Quando alguém decide crescer no Instagram, quase sempre começa pelo mesmo lugar, o conteúdo. A pessoa começa pensando no que postar, com que frequência aparecer, quais formatos estão funcionando agora. Essa lógica parece prática, parece óbvia e dá uma sensação rápida de avanço, porque existe um movimento, existe postagem, existe ação, mesmo quando os resultados ainda não aparecem de forma consistente. O problema é que essa lógica começa pelo lugar errado. Ela parte da ideia de que a autoridade vem da execução, de que postar mais por si só constrói relevância. Na prática, não funciona assim. Conteúdo não cria autoridade sozinho. Ele só amplifica aquilo que já está definido. Quando existe clareza de posicionamento, o conteúdo acumula percepção. Quando não existe, ele se espalha, se perde e não se fixa. É por isso que tantos perfis produzem muito, testam formatos, seguem tendências e ainda assim continuam frágeis. Crescem um pouco e depois travam, voltam a crescer e caem de novo. E não é por falta de esforço de quem está criando, mas porque estão tentando sustentar algo que nunca foi estruturado ali na base principal. A autoridade digital não nasce do volume, ele nasce da clareza que se repete. Nesse vídeo eu quero te mostrar exatamente isso, porque posicionamento vem antes de qualquer estratégia de conteúdo e porque insistir em postar mais sem resolver essa base normalmente gera mais desgaste do que crescimento. A ideia aqui não é falar do algoritmo, nem do formato, nem da frequência, é falar sobre a percepção, sobre o que sustenta a sua autoridade no médio e no longo prazo, independente da plataforma que você está criando. Enquanto você assiste, eu quero que você olhe para o seu perfil com um pouco mais de distância, não como um criador, mas como alguém que acabou de chegar ali, sem contexto nenhum, sem histórico, sem boa vontade. O que fica claro rápido? Quem é você? Para quem você fala? Qual problema você resolve? Ou é preciso consumir muito do seu conteúdo para começar a entender o que você está falando ali? Porque a autoridade não é o que você acha que comunica, é o que o mercado entende sem esforço nenhum. Posicionamento não é gosto pessoal, não é estética, não é opinião. É uma decisão estratégica. É decidir como você quer ser reconhecido dentro de um mercado específico. E toda decisão estratégica exige escolha, exige recorte e exige constância. O problema é que muita gente tenta crescer evitando exatamente esse ponto. Quer falar com todo mundo, quer testar tudo a todo momento, quer manter todas as portas abertas e quando isso acontece, o conteúdo ele até existe ali, mas a identidade do criador não se consolida. Cada post parece uma versão diferente da mesma pessoa. Em um dia técnica, no outro dia muito motivacional, em um momento iniciante, no outro já mais avançado, e o público não consegue formar uma ideia clara de quem é aquela pessoa, porque não existe um eixo que sustenta todas essas coisas estrategicamente. Posicionamento é sustentar um ponto de vista ao longo do tempo. E isso que eu tô falando não é sobre você estar sempre transmitindo que tá certo ali, é sobre ser reconhecido. Sem isso, as ideias até podem ser boas, mas elas não se conectam entre si, sabe? E o mercado não confia em quem fica mudando o tempo todo, isso parece vulnerável. Quando o criador começa pelo conteúdo, ele se guia pelo que tá visível, por métricas, por tendências, pelo que está performando. Geralmente, nesse caso, ele só observa o que os outros estão fazendo e tenta adaptar, o que não é totalmente errado, tá? Mas isso pode gerar um resultado muito pontual ali, ele não cria uma base para você. E isso faz com que cada conteúdo postado precise provar o seu valor do completo zero. Não existe um acúmulo, o público consome, mas não associa e no dia seguinte acaba esquecendo o que você falou. E isso cria uma dependência constante de novidades, de estímulo, de esforço cada vez maior de quem está criando. Quando o posicionamento vem antes disso, o conteúdo ele muda de papel. Deixa de ser essa tentativa e vira uma confirmação. E aí cada post que você publica reforça algo que o público já reconhece. Isso faz com que o esforço seja reduzido e a retenção aumente. A autoridade também não é aparência. Um feed bonitinho ali ajuda. Uma boa edição também ajuda, mas isso não sustenta toda a sua percepção sozinho. A autoridade é reconhecimento acumulado. E quando as pessoas associam você a um tema, a um tipo de problema, a uma forma de pensar, quando alguém vê o conteúdo de fora do seu perfil e ainda assim reconhece que esse conteúdo é seu, isso não vem da estética, vem da repetição coerente. E sem isso, o criador vira refém
refém do algoritmo, de picos, da validação externa. A autoridade reduz essa dependência, porque cria uma memória na cabeça das pessoas. Outro erro bem comum é tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo. Existe o medo de excluir, de perder público. E sim, você perde, mas tentar falar com todo mundo ao mesmo tempo tem um custo muito maior. Acaba não criando um vínculo mais forte com ninguém. Quando a mensagem é genérica, o público até concorda pontualmente, mas não se vê ali. Ele consome, mas não se compromete a longo prazo. E sem esse compromisso não existe a famosa retenção. E é por isso que posicionamento exige sim recorte. Exige assumir que aquilo que você está falando não é para todo mundo. E é exatamente isso que conecta as pessoas certas. Posicionamento não se resolve só com uma bio, só com uma frase bonita ali de ação no seu perfil. Isso só reforça o que deveria estar claro no conteúdo. Posicionamento é uma narrativa contínua. É o mesmo ponto de vista aplicado de diferentes formas ao longo do tempo. Um conteúdo prepara o outro. Existe progressão, existe contexto e sem narrativa o perfil pode até parecer ativo, mas ele não cria memória. E sem memória não existe autoridade. Bom, o maior risco de ignorar esse posicionamento que a gente está falando não é crescer de forma muito lenta, mas é crescer de forma errada, fazendo com que você atraia pessoas que não têm relação com o que você oferece. Atrair pessoas que não têm relação com o que você oferece cria até números que parecem bons, mas acabam não convertendo em oportunidade real no fim das contas. E isso gera frustração, gera desgaste e muitas vezes gera abandono do criador. Não porque o digital não funciona para aquela pessoa, mas porque foi construído sem intenção estratégica. Portanto, crescer no Instagram não começa com calendário, nem com essa frequência cega e muito menos copiando o que funciona para outros criadores. Começa com clareza. Clareza de identidade, clareza de mensagem, clareza de direção. Enquanto você não decide como quer ser percebido, o mercado acaba decidindo por você. E normalmente essa decisão te coloca no lugar mais perigoso possível, o da irrelevância genérica. Porque isso não é só Instagram, é negócio. Posicionamento não é ajuste fino, é base estrutural do que você está criando. Se você quer aprender a construir autoridade digital com clareza, narrativa e método, se inscreve aqui no canal. O conteúdo da Universidade Divergente não é sobre postar mais, é sobre estruturar crescimento como um ativo real do seu negócio. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como fazer um diagnóstico estratégico do seu perfil e identificar se ele sustenta crescimento ou se funciona como um campo minado que sabota os seus resultados sem você perceber.